Desta vez foi o General Curtis quem se dirigiu à equipe. Sei que querem saber uma infinidade de coisas, disse ele num tom muito calmo. Parte do material, como lhes disse, está no acampamento. A velha raposa fez uma pausa, perscrutando os nossos rostos. Suponho que me tomarão por louco, acrescentou, aumentando intencionalmente o ar de mistério que envolvia tudo aquilo e, ao mesmo tempo, a curiosidade geral. Aqui soa pedras, dirão vocês, grandes blocos de rocha dolomítica alaranjada. Sim e não. Seguindo um rigoroso plano israelita, 2/3 dos instrumentos da estação de imagens foram transportados para o topo desta montanha, camuflados no interior dos falsos blocos de pedra. Como sabem, esses caminhões e esse tipo de carga são os únicos autorizados a cruzar a fronteira com a Jordânia, chegando habitualmente até Amã. Seria difícil que alguém suspeitasse dos aparentemente maciços cubos pétreos. Quanto ao resto do equipamento, continuou, dirigindo-se aos 2 militares israelitas sentados à nossa mesa, se não houver inconveniente, estarão aqui em cima sábado de manhã, seguindo outro tipo de via. Baat e Efet concordaram. Até essa altura, continuou o chefe do cavalo de Troia, a nossa missão será muito simples: esperar. Amanhã, talvez a esta mesma hora, o grupo do gerador elétrico entrará em funcionamento. E o que está previsto, manifestou-se o chefe do acampamento, como se procurasse a nossa indulgência. Hoje mesmo será desembarcado. Pedimos-lhes que nos desculpem o atraso. Desembarcado. A quase 1.400 pés de altitude. Oh! Os judeus são capazes de tudo. Por isso ninguém se atreveu a perguntar nada. A próxima e lógica pergunta, continuou Curtis, é onde e quando será montada a estação receptora. Por razões de segurança, e seguindo igualmente as instruções do governo de Golda, desta vez não haverá hangares ao ar livre. O general percebeu a nossa estranheza. E, pegando na sua inseparável pasta, tirou um papel branco com a inconfundível estrela azul de 6 pontas, emblema do Estado de Israel. Ao abrir o seu conteúdo, apareceu uma planta do acampamento Eleazar e, nela, um esquema pormenorizado do fosso que tínhamos ido ver uma hora antes. Não foram necessárias muitas explicações. Curtis, apontando com o indicador para o centro da piscina, assim a chamaríamos na gíria do cavalo de Troia, convidou-nos a dar uma olhada. A escavação, tal como tínhamos pensado, não era mais do que o local onde ficaria colocada a estação de imagens. Quase toda a metade norte do fosso, 20 dos 50 metros disponíveis, receberia o grosso dos equipamentos, consoles autônomos operacionais, números 1 e 2, painéis de comando, de distribuição e alimentação elétrica, cabos telefônicos e de rádio, armários de telecomunicações e conversão digital de sinais do satélite, receptores especiais, transmissores em frequência S, monitores de televisão, subcontroladores de tempo, climatizadores e um longo etc. Os restantes 30 metros da piscina estavam divididos em 2 setores. Em todo o comprimento da parede sul, ocupando uma superfície de 2 por 10 metros, tinham sido colocados os laboratórios de revelação de fotografias e uma seção auxiliar de telemetria, armários para gravadores de fita magnética, para unidades de fita larga ou estreita, e impressoras ultra-rápidas, capazes de ler e imprimir dados à razão de 80.000 dígitos por minuto. O resto da faixa sul, de 20 por 2 metros, aparecia como armazém de hélio. O espaço existente entre estas baterias de instrumentos encontrava-se praticamente vazio. No total, 28 metros. Aquela era outra das novidades da Operação Eleazar. Este quase quadrado, 28 por 25 metros, no centro da piscina seria para uma antena parabólica orientável de 26 metros, capaz de seguir automaticamente o Big Band e receber os seus sinais à distância de 100 km. Apesar de não pretender pormenorizar aqui a sofisticada tecnologia secreta norte-americana utilizada neste tipo de instalações, posso especificar que os 2 amplificadores Maser da estação, de grande alcance, processam os dados com uma perfeição extraordinária.
A baixa temperatura requerida por este tipo de aparelhos, 69 graus centígrados abaixo de zero, obrigaria um isolamento especial dos amplificadores no conjunto da estrutura. Cada Maser funcionava em duplo canal. A sua característica fundamental era a grande capacidade do seu canal de informação, que lhe permitia uma recepção de dados da ordem dos 200 kbps por segundo. Do M. Esta antena parabólica, construída com base em materiais muito leves, pode trabalhar simultaneamente próximo dos 2 MHz e dos 400 MHz. Graças a um subrefletor dicróico, transparente a algumas frequências. Graças ao seu extraordinário alcance, pode aumentar 1 milhão de vezes a potência do transmissor, podendo ser orientadas para qualquer ponto do espaço com uma precisão de milésimos de grau. IVDO 17. O GSFC tinha recomendado, desde o princípio da operação, a utilização deste tipo de antenas. No entanto, por razões de espaço, não foi possível a sua utilização na Mesquita da Ascensão. A verdade é que a inesperada e rapidíssima desmontagem das instalações não permitira sequer a montagem das antenas rastreadoras de varredura de fase, que deveriam substituir a aconselhada pelo Centro de Voos Espaciais Goddard. Uma vez concluída a montagem da estação, a piscina ficava fechada por meio de um engenhoso sistema, ativado elétrica ou manualmente, que ocultava o grande fosso. Os israelitas deram-nos mais pormenores a este respeito. A cobertura, que ficava recolhida no lado norte, fora desenhada como uma lâmina dupla de vidro plastificado, de grande dureza e ductilidade, que permitia a passagem dos sinais radioelétricos procedentes do Big Bird. Isto, especialmente durante as transmissões diurnas, favorecia a camuflagem da estação. No caso das recepções noturnas, a cobertura podia ser retirada, deixando à vista a superfície ocupada pela antena parabólica. Esta, pintada de preto, era praticamente invisível a qualquer avião de reconhecimento inimigo. Quando a montagem do material terminou, ficamos muito admirados. A astúcia e a meticulosidade dos israelitas levava-os ao extremo de pintarem a cobertura com a mesma cor amarelada da terra ocre que cobria toda a meseta. Aqui e ali, com uma paciência beneditina, os engenheiros militares foram colando sobre essa cobertura um sem fim de pedrinhas recolhidas na zona norte do cume que proporcionavam à falsa superfície um mimetismo invejável. Quando os últimos raios de sol tingiam de vermelho o deserto da Judéia, os trabalhos no acampamento Eleazar eram interrompidos. A falta de energia elétrica tornava difícil e perigoso o movimento dos tratores e da grua. Ainda por cima, as chuvas e o forte vento continuavam a fustigar o cume de Massada. De forma que, de comum acordo, fomos para as tendas que nos tinham sido atribuídas. Daí em diante, cada um daqueles incômodos abrigos, de dura lona preta, servia de alojamento a 10 membros da suposta operação arqueológica. Com muita astúcia, os judeus fizeram com que um ou dois dos seus homens compartilhassem conosco seus respectivos abrigos de campanha. Desta forma podiam estar a par das nossas conversas e intenções. Esta circunstância provocaria na equipe do Cavalo de Troia alguns momentos de tensão. Contudo, soubemos resistir a esta sutil espionagem. A luz tênue da botija de gás que pendia do teto da tenda, com o ulular do vento entre as lonas, os meus pensamentos, mais uma vez, voltaram-se para ele. Não havia dúvidas. A sua imagem e as suas palavras já faziam parte do meu próprio ser. E uma doce melancolia foi-me invadindo. Só de vez em quando, com muito esforço, conseguia voltar à realidade. Nesses momentos, uma quantidade enorme de dúvidas obscurecia aquele estranho sentimento. Havia uma, em especial, que não me deixava conciliar o sono. Como faríamos para lançar o berço de dentro daquele fosso? A antena parabólica, embora pudesse ser desmontada, constituiria um sério obstáculo. De repente, por volta das 9 horas da noite, um ensurdecedor estrondo tirou o acampamento do seu repouso forçado. Todos ao mesmo tempo, os 8 norte-americanos e os 2 israelitas que dormíamos naquela tenda, corremos para a saída. Uma inusitada agitação apoderou-se da meia centena de homens que ocupava a base naqueles momentos.
No meio da escuridão e da implacável chuva, a pouco mais de 10 ou 20 metros sobre as nossas cabeças, 4 potentes refletores iluminavam a extremidade sul do acampamento Eleazar. O ruído dos motores e os piscas vermelhos e verdes fizeram-nos compreender que se tratava de 2 poderosos helicópteros. Estavam em voo estacionário entre o fosso e as escadas de pedra que davam para a cisterna subterrânea situada nas proximidades da face sudeste de Masada. Ao nos aproximarmos, graças à extraordinária potência dos 4 focos instalados na parte de baixo dos aparelhos, vimos que do CH-47 Chinook, helicópteros de transporte utilizados pela Marinha Israelita, pendiam uns containers enormes. Pouco a pouco, seguindo as indicações do pessoal de terra, as cargas foram colocadas no solo. E, rapidamente, cumprida a missão, os Chinook apagaram os faróis, aumentaram a potência dos motores e desapareceram em direção a norte, entre as temíveis rajadas de vento e chuva. Na manhã seguinte, quando vi o peso, o volume e a natureza do material transportado, não pude deixar de admirar aqueles audazes pilotos israelitas. Encharcados até aos ossos, voltamos para as tendas, à espera do novo amanhecer com impaciência. E, na verdade, aquela sexta-feira, 23 de fevereiro de 1973, seria um dia cheio de surpresas. A primeira surpresa chegou com o alvorecer. Perto das 6h45, depois de uma noite intranquila, em que quase não consegui conciliar o sono, ao chegar à porta da tenda, deparei com um espetáculo inesperado. Como por milagre, amplas zonas da superfície do acampamento e do resto do cume surgiram atapetadas de flores de todas as cores. Era admirável. Em poucas horas, fruto das chuvas torrenciais, a meseta estava florida, adornada com milhares de brilhantes e aromáticas flores amarelas, verdes e vermelhas,